Olá, pessoal, mais um papo despolitizado aqui na Vem TV. E ó, só aqui na Vem TV, hein? Vem TV oficial no YouTube, despolitizando no Spotify e despolitizando no Amazon Music. E hoje está comigo aqui para esse papo Rafael Zamprogno, ou mais conhecido como Rafa Zamprônio. Rafa Zamprônio, obrigado. Grande Igor Moraes, obrigado pela oportunidade, cara. Muito bom estar aqui com você, conhecer toda a sua estrutura, o seu trabalho. Sou um grande fã e espero poder ter um papo aqui legal, descontraído, o pessoal goste. Aproveitando, mandando um abraço aí para todos os telespectadores da Vem TV. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Agora, fiquei sabendo hoje, para começar o nosso papo aqui, a gente quer saber mais de você, mais quem você é, mas eu jurava que era Rafa Zamprônio. E aí você falou que de fato é Rafa Zamprogno. Conta pra gente. O correto agora é Rafael Zamprogno, mas por quê, né? Rafa Zamprônio já não é tão fácil, né? Pro eleitor, para as pessoas lembrarem. Mas Zamprogno é um pouco mais difícil, né? Mas sempre foi Zamprônio. Acontece que minha família decidiu, alguns anos atrás, fazer o processo, né, de cidadania italiana. E pesquisando nos antepassados, na história da família, a gente descobriu que quando eles vinham navegando lá da Itália, chegou no Porto de Santos, a italianada ali, né, falava Zamprogno, o pessoal que estava no Porto não entendia nada e alguém achou que Zamprônio era mais fácil de se escrever, né? Aí desde 1800 e tanto virou Zamprônio, até que alguns anos atrás retificou, né, a justiça retificou para Zamprogno e agora a família inteira é Zamprogno, todo mundo com raiva aí de mim, do pessoal, mas enfim. Todo mundo teve que mudar a certidão de nascimento por sua causa. Mas é Zamprônio. Nascimento, casamento, tudo, RG, de óbito, tudo. RG. Foi complicado, mas é Zamprônio, mais fácil, né? Mas para todo mundo, Zamprônio, e para mim também, né? Na verdade é o nome que eu aprendi desde criança. E desde criança você nasceu em Guarulhos? Cara, eu sou nascido e criado em Guarulhos, sou cria de Guarulhos, cara, com muito orgulho, muita honra. E conta pra gente um pouquinho essa trajetória sua lá, infância, até a escola, até você chegar na sua posição profissional de bombeiro. Ou até alguém questionar e perguntar por que político, né? Porque não dá para entender. A gente vai chegar nisso aí ainda, porque essa é a minha curiosidade, na verdade. Tem muita história aí para chegar até lá. O Despolitizando nasce por conta disso, né? Porque assim, a gente está aqui batendo um papo, eu te conheci mais agora. E aí de repente fala assim, mas político, mas a gente vai chegar lá. Conta um pouquinho da tua trajetória dentro de Guarulhos para a gente conhecer quem é você. Igão, eu nasci em 1989, a minha família, né, meus avós, junto com a minha mãe bem pequenininha, chegou em Guarulhos na década de 70, mais precisamente, se eu não me engano, em 72 para 73, e nós se situamos originalmente no bairro do Bom Clima, na rua Conceição de Alagoas, e foi ali na casa dos meus avós, né, de fato, que eu nasci, né? Então é algo que eu tenho um carinho muito grande, né? Os meus avós ainda são vivos, graças a Deus, com muita saúde. Hoje eles moram no interior de São Paulo, lá em Bernardino de Campos, né, perto de Ourinhos, enfim. Então o começo da minha infância foi lá no Bom Clima, na casa dos meus avós. Eu, meu pai e minha mãe, né, morava na casa dos fundos, até o meu pai ter condições de construir a casa, meu pai e minha mãe, né, construíram a casa, mas foi uma infância bem difícil, uma infância, não vou dizer que foi uma infância pobre, que passei fome, porque eu acho que seria algo mentiroso, não é, mas foi uma infância difícil, né? A minha mãe teve que deixar o trabalho de lado para cuidar de mim, e meu pai saiu do Senai, né, trabalhava como mecânico, até entrar na Polícia Militar, né, e fazer carreira durante 30 anos na Polícia Militar, né? Hoje a minha mãe, de profissão, é uma professora de artes, meu pai também é professor de matemática, educação física e capitão do Corpo de Bombeiros, então eu cresci vendo meu pai fazer a carreira no Corpo de Bombeiros, acompanhei algumas coisas importantes e alguns acidentes importantes na cidade de Guarulhos, como a queda do avião ali na Otávio Braga, e principalmente o que me marcou muito nessa parte da minha infância com meu pai, né, que foi algo que abriu os olhos para minha primeira profissão, né, foi o acidente dos Mamonas Assassinas, né? Acho que o maior patrimônio de Guarulhos, a banda Mamonas Assassinas. Meu pai foi um dos bombeiros que adentraram lá na Serra da Cantareira para poder resgatá-los, né? Então aquilo me marcou demais, né? Acho que foi o primeiro contato com o Corpo de Bombeiros que eu entendi a importância da profissão do meu pai, foi ali. E aí, imagino que você era fã, né? Sim, era.
E aí, de todo repente, viver domingo aquilo. eu via no Faustão, no Gugu, enfim. Marcou muito a minha vida, a minha infância e me aproximou ainda mais da profissão do meu pai, né? Para futuramente, depois da juventude, né? Eu tinha Igor, eu sempre fui um garoto, um jovem, muito questionador. Questionava tudo e todos. Eu queria saber o porquê, para quê, como, onde. Eu nunca gostei de resposta pronta, resposta feita. Eu queria entender, né? O porquê que chegou àquela conclusão. E eu era assim na escola, porém eu era assim em casa, principalmente em casa. E eu não sei se você já conviveu com alguns militares, mas não é muito bom questionar um capitão da PM, entendeu? Eu diria não que dá nada saudável. Não, né? não dá muito certo. Principalmente dentro de casa, né? Eu o chinelo cantava, cara. Então, na minha adolescência, no começo da minha juventude, eu tive muitos atritos com meu pai, porque eu era questionador, eu queria entender, eu não queria aceitar. Isso e acabou. E ali em casa era um pouco de quartel, né? Sempre foi, né? E eu não gostava daquilo, eu queria entender, eu queria perguntar. E eu criei muitos atritos por conta disso, né? Tanto na minha casa, com meu pai, quanto fora, na escola, até eu entender futuramente, depois de alguns anos, que aquilo já era uma veia política que corria nascendo dentro de mim, dentro da minha alma, né? Então, isso futuramente eu percebi, mas é isso, assim, o começo da minha infância e adolescência foi desse jeito. E essa viradinha de chave aí, então, em relação, porque você segue a carreira de bombeiros, né? Sim. E aí, essa viradinha de chave, então, lógico, você tinha todo o exemplo dentro de casa, né? Sim. Mas você falou que esse momento do Mamonas lá foi o marcante, aí você Foi. vira essa chave Sim. assim, também quero ser. O primeiro amor da minha vida foi a instituição do bombeiro, através do meu pai, porque eu nasci e cresci dentro do quartel. Meu pai me levava. Quando minha mãe tinha que fazer alguma coisa, cuidar do meu outro irmão que nasceu 2 anos depois, ou a minha mãe tinha que trabalhar, ou ver alguma coisa, eu ficava com meu pai me levava lá no quartel, eu era como fala, o mascote do quartel, né? Acho que minha primeira lembrança, com 2, 3 anos, é lá no 5º GB do Corpo de Bombeiros, fica ali no Bom Clima, do lado da Prefeitura de Guarulhos. Sei onde é que é. Na Avenida Bom Clima, né? Na Maria Ubaldina, né? Na verdade, Espírito Santo, né? Então, a referência, né? Aí você, enfim, o sangue estava lá, né? Estava lá. Então, acho que o primeiro amor, assim, foi a figura do bombeiro através do meu pai. E, posteriormente, aquilo foi dando guarida, foi dando espaço para esse dom da política, né? Esse dom que Deus me deu. Você fala que você sendo questionador, né? Esse é um dom político, né? Sim, eu não sabia. É um dom político. Eu não sabia, eu era revoltado, né? Eu não canalizava essa energia para algo de fato transformador. Mas eu acho, né, Igor, que é com o tempo, né? A adolescência serve para errar bastante, né? A gente não pode errar depois, amadurecimento, né? Mas quanto tempo você ficou bombeiro até você resolver fazer a sua entrada oficial na política? Então, até 2016, eu mantinha as atividades frequentes como bombeiro na parte de analista de projeto, né, na parte civil, de analista de projeto técnico e de treinamento. Eu sou instrutor de primeiro socorro, segurança contra incêndio, então eu trabalhava dando aula também. E em 2016 foi quando tudo mudou na minha vida, né, que de fato eu ganhei a primeira eleição. Porém, a sementinha, o embrião disso, Igor, foi muito antes, porque com 18 anos de idade, completados, saindo do 3º colegial, né, geralmente um rapaz dessa idade, acho que você pode concordar comigo, uma das primeiras coisas que faz é tirar a carteira de motorista, né? Acho que é normal, garoto, né, 18 anos, a gente tem... Na minha época, mais ainda. O sonho, né? Hoje o pessoal quer dar mais de Uber, né? Tá mais no Uber. Mas acho que até quem nasceu nos anos 80 tinha isso, né? E a primeira coisa que eu fiz com 18 anos, não foi tirar a carteira, foi me filiar a um partido político, cara. Então o bichinho da política nasceu bem antes. Sim, nasceu... ali com 18 anos eu me filiei ao PV na época porque eu achava interessante. A Marina Silva estava no auge, quase foi presidente do Brasil, enfim, eu achava interessante o que o Partido Verde proporcionava naquela época e ao encontro de alguns pensamentos meus eu decidi me filiar no partido com 18 anos. E 3 anos depois, né, com 21, eu já tive a minha primeira experiência numa campanha. Eu participei da campanha política de 2012 como vereador, já com 21 anos de idade.
sem conhecimento, sem nada, só eu, meu pai e minha mãe e talvez uns 2 amigos assim que acreditavam em mim. Mas o que te motivou mesmo, assim, a entrar na política? Ok, tem todo esse sentimento, eu quero saber, quero fazer diferença e tal, mas sei lá, agora eu quero um cargo político para... Bem, acho que ser bombeiro já desperta um senso de humanidade muito grande, porque se preciso for, você dá a vida para salvar o próximo, e não é da boca para fora. Você dá a vida mesmo, se precisar, Fato. você tem que fazer. É uma missão. E isso gera na gente um senso humanitário, de sensibilidade muito grande. Se colocar no lugar da pessoa. É muito difícil você ver uma vida se esvaindo nas suas mãos, indo embora. E você não poder fazer nada. É uma sensação de impotência muito grande. E você descobre como é que funciona o sistema e como é que funciona o sistema de saúde público da cidade. Porque às vezes um socorrista do SAMU, do bombeiro, o bombeiro civil, enfim, ele salva a vítima ali. Mas quando entrega nas mãos de um hospital público, a vítima está assinando sua sentença de morte. Porque a estrutura, né, do sistema público de saúde, ela é muito deficitária. E isso deixa a gente impotente, a gente fica com raiva, com ódio, a gente se sente impotente, sente que nosso trabalho não vale muito, porque quando a gente entrega na mão do Estado, de fato, para cuidar da vida daquela pessoa lá no hospital, não tem a estrutura necessária e aquela vida acaba se perdendo por uma questão de estrutura mesmo, de bom atendimento, que poderia ser salvo. Então, acho que isso já despertou algo em mim, o senso de humanidade, de sensibilidade, se colocar no lugar do outro. E o tipo de política que eu faço, Igor, é esse tipo de política, de você entender a dor do próximo, de você... mesmo você não passando por aquela situação, você não vivenciando aquela situação, você conseguir entender, conseguir sentir aquilo e procurar maneiras de diminuir o sofrimento de alguém, né? E essas maneiras de diminuir o sofrimento de alguém, futuramente eu descobri que tem nome, se chama políticas públicas de qualidade, né? Então eu acho que esse foi o embrião, foi a sementinha que fez chegar onde eu estou hoje. E é interessante que você começa com a política partidária primeiro, né? Sim. Você se filia a um partido, porque normalmente é o contrário, né? Eu vivo alguma coisa e depois eu me filio a um partido para poder dar sequência exatamente. Na questão política. E você se filiou antes, né? Uhum. E aí, com todo esse movimento política pública, você se candidata a primeira vez? Isso. Em que ano? 2016? 2012. Cara, com 21 anos de idade. E aí você foi vitorioso? Não foi vitorioso. Eu acredito que eu fui vitorioso. Sim, você conseguiu a cadeira? Não consegui, mas eu conquistei 761 votos. Na cidade de Guarulhos, eu não sabia, na época, mas depois eu fui perceber que era muita coisa, Igor. Você conhece bem Guarulhos, você já deve estar muito tempo lá. Você é praticamente um guarulhense. Tem andado bastante. Você é praticamente um guarulhense, não é verdade? De coração, pelo menos, né? Coração, então, você deve entender que Guarulhos tem várias faces, né? Guarulhos são várias cidades dentro de uma e tem cada bairro, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. E a política em Guarulhos, infelizmente, tem traços de coronelismo ainda. Né? Aquela política arcaica, política da compra de votos, política da ameaça, sabe? Política, às vezes, da ameaça de morte. Isso acontece muito em Guarulhos. Ainda tem alguns coronéis em Guarulhos que acreditam que Guarulhos ainda exerce aquele voto de cabresto, né? Aquele voto arcaico que não cabe mais, né? Em pleno século XXI. E eu não sabia de nada disso. Então, quando eu entrei, quando eu disputei a primeira campanha, eu não tenho absolutamente, e até hoje eu não tenho absolutamente ninguém ligado à política que me apoia. Ninguém. Meu pai é professor e bombeiro. A minha mãe é professora. E o meu avô é metalúrgico. Foi torneiro mecânico numa empresa muito conhecida nos anos 80 e 90 que se chama Barber Green, né? Que hoje não existe mais. Então eu não tenho absolutamente ninguém, Igor, que eu possa falar, eu me inspirei na minha família nesse. Ou essa pessoa me ajudou politicamente, ou eu herdei o trabalho político, porque você sabe, né, política no Brasil é de pai
para filho. Por várias razões, mas uma delas é a experiência também, Sim, né? Que já sim. passa a experiência, cuidado Isso. aqui, cuidado ali. Você já aprende, você cresce ali. Então, como você usou como referência seu pai no universo dos bombeiros, os filhos de de políticos. pai para filho. Porque é natural, você vai Mas ter alguém tem que começar, né? Alguém tem que ser o primeiro. Sim, então eu acho que eu fui o pai, então, nesse caso aí. Então, eu entrei na política sem saber nada disso que eu tô te falando. E eu tinha meu pai, minha mãe, 2 amigos e um sonho na cabeça. E eu fui pra rua, fui pra luta, pedindo voto, falando daquilo que eu acredito. E quando acabou a eleição e fecharam-se as urnas e saiu o resultado, eu estava na sala de casa e essa casa especificamente foi a 3ª casa que eu morei, que foi no bairro do Bela Vista, na rua Japaraíba, e tinha um amigo meu do lado e quando saiu a notícia, né, a apuração e eu perdi, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. E chorar porque eu acreditava que eu tinha fracassado. Tinha sido muito ruim, 761 votos, né, foi um fracasso na minha vida. Cidade de 1.300.000 pessoas. Eu achava que era um fracasso. Até que o meu amigo falou, Rafa, para de chorar só um pouquinho, levanta a cabeça aqui para eu falar uma coisa para você. Aí eu falei, que foi, cara? Eu tô desolado, perdi, sou um fracassado. Ele falou, faz o seguinte, se eu te falar que eu gostaria de colocar 761 pessoas nessa sala, o que você falaria para mim? Eu falei, tá louco, cara? Não cabe. É muita gente. Ele falou, pois é muita gente. Então você vai fazer o seguinte, essas pessoas é uma semente, você vai plantar, você vai regar e daqui 4 anos você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E isso mudou a minha vida totalmente, Igor. Até então eu achava que eu tinha perdido, que era um fracassado. Quando ele falou isso, eu percebi que 700 pessoas conquistadas, sem precisar comprá-las, sem precisar dar R$50, cesta básica, deitadura, milheiro de bloco, elas saíram das suas casas num domingo de manhã e votaram em você, porque acreditavam em você. E 700 pessoas é muita coisa. Até aqui, nesse estúdio enorme que você tem, se colocar 700 pessoas, dá uma multidão. E ali eu percebi que, de fato, eu tinha potencial e eu poderia ser um vereador na cidade de Guarulhos. E foi exatamente isso que aconteceu na eleição de 2016, né? Que aí a gente consegue a expressiva marca sendo o vereador mais jovem da história, tendo 4.176 votos conquistados, sem nunca precisar comprar ninguém. Então, se não fosse aquela derrota lá em 2012, se não fosse um amigo meu olhar e falar para mim, cara, tenta entender que 700 pessoas é um mundo, eu não estaria conversando com aqui hoje, porque eu teria desistido. Mas a experiência, né? A experiência do tempo e a experiência do tentar para ver qual é o resultado, né? Sim. Com certeza. Então, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Então... E aí, nesse período, você foi eleito, você ficou 4 anos... E aí, conta esse período pra gente. Aí, eu quero saber você, não quero saber da política. Não, então, mas se eu falar de mim, se eu falar do Rafa agora, mas, bem, eu tô sendo eu desde o começo aqui, eu sou muito transparente. Não, mas se você... Não, é o que eu quero saber, nesse período de 4 anos que você foi eleito, qual foi o sentimento, qual foi a sensação de vitória, e aí depois lá dentro, a pressão que você recebeu... Cara, não foi fácil, ou foi fácil? Eu não sei você, Igor, mas conhecendo você um pouco, eu acho que temos algumas coisas em comum, que é a transparência. Eu não sei ser o Rafa ser humano, ou Rafa pessoal, ou Rafa amigo, e depois as cortinas abrirem e eu me tornar o Rafa político. Não existe essa distinção para mim. Talvez é por isso que eu sofri tanto. Porque eu sou aquilo que eu sou. Em qualquer lugar, eu serei exatamente aquilo que eu sou. Até eu descobrir que quando você entra na política, você não pode ser assim. Você tem que jogar pôquer o tempo todo, né? Você tem que esconder as cartas, esconder suas emoções o tempo todo, escondendo aquilo que você está sentindo. E eu tenho uma extrema dificuldade. Recentemente que para empresário também. Viu? Também? Então, empresário também você não pode falar aquilo que você acredita ou que você pensa com muito amor, porque as pessoas verificam fragilidade em você e usam isso contra você. E eu nunca imaginei isso e até hoje eu acho que eu nunca vou conseguir ser desta forma, sabe? Então, quando eu entrei na política e me tornei vereador, eu queria mudar de fato o mundo, né?
Só que aí eu esbarrei no sistema. E isso acontece, porque não é só a sua vontade que impera. Lá dentro são 34 vontades diferentes, 34 pensamentos diferentes, 34 sonhos e objetivos diferentes. E para você fazer alguma coisa tem que convergir essas ideias ou negociar essas ideias, né? Então, foi muito difícil no começo, mas depois eu acho que eu peguei o jeito, do meu jeito, eu peguei o jeito para fazer política. Não mudei os meus parâmetros, o meu caráter, a minha essência. Óbvio que é muito mais difícil quando você põe amor naquilo que você faz e o seu olho brilha para outra pessoa. Se a pessoa não tiver as mesmas boas intenções que você, ela vai usar isso contra você, mas eu não me arrependo. Então, todos os projetos que a gente aprovou e que a gente lutou, a gente fez com muito carinho, com muito amor, porque eu acreditava naqueles projetos, né? Eu não recebi nenhuma vantagem em troca para aprovar nada do que eu aprovei. Então, eu acho que foi uma vivência muito positiva, Igor, porque eu coloquei minhas ideias em prática, eu dialoguei sobre as minhas ideias, eu tentei apoio, algumas eu consegui, outras não, mas isso é da política. Faz parte. Faz parte, depois eu aprendi que faz parte. E eu aprendi a não ser tão afoito, né? Tudo tem seu tempo. Na política, o tempo da política é diferente, né? A política precisa de maturação, né? Experiência, de saber dialogar, conversar. E eu acho que pela primeira experiência, sendo tão jovem, tendo apresentado quase 25 projetos de leis e aprovado a maior parte, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom. Isso. É um trabalho árduo. Já você conseguir criar os projetos. Muito aprovar difícil. Eles, então mas aí os sentimentos, você terminou esse mandato satisfeito, assim, entreguei ou quero mais? Cara, eu terminei o mandato imaginando que eu continuaria, na verdade. Eu nunca imaginei só terminar, não ter uma continuidade. Então, eu acho que assim, o sentimento que eu posso te falar de primeiro momento, no final disso, foi de muita tristeza, que culminou numa doença muito séria, né, que foi a depressão que eu tive. E podemos falar isso posteriormente, mas eu me entreguei de corpo e alma para o meu mandato, de corpo e alma para a política, de corpo e alma para tentar melhorar a vida de pelo menos uma pessoa. Eu tenho certeza que pelo menos de uma pessoa lá fora, que talvez nem saiba que de fato quem sou eu melhorei a vida, eu mudei, eu ajudei. Se for uma, já valeu, já me tenho por satisfeito. Porém, eu fiquei extremamente triste, Igor, porque eu não imaginava não ter continuidade. A gente não se prepara para a derrota, né? É difícil, a gente sempre imagina que haverá a vitória. E a derrota é muito doída quando a gente não espera, né? Se a gente se preparar e entender, tudo bem. Mas quando a gente não espera e ela vem de uma forma avassaladora, arrebatadora. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fiz um trabalho muito bom. Eu acho que eu me dediquei e demonstrei o meu caráter, meu valor e meu potencial político. E estava pronto para dar novos passos na política de Guarulhos. Eu tenho o sonho de ser prefeito da cidade de Guarulhos. Eu acredito que eu posso contribuir com isso. Então, eu achava que eu ia continuar. Porém, por uma ironia do destino, dos 33 partidos políticos que existiam naquele momento em 2020, apenas o meu, com a votação que eu tive, que foram quase 4.500 votos, eu não seria eleito, justamente o meu, né? Por conta de uma coisa que eu acho que meio injusto, que é o quociente eleitoral, onde não basta você ser o mais votado, mas depende da soma total dos votos dos candidatos, da coligação, e infelizmente o povo não entende isso. O povo vota em você, vê que você foi um dos mais votados e perdeu, e a população que acreditou em você acha que jogou seu voto no lixo, né? Então eu acho que é uma lei meio injusta, principalmente para vereador, é injusto, porque o vereador está próximo do povo. E quem que representa mais o povo? Eu que tive 4.500 votos ou o Zé das Couves que teve 1.800 votos e foi eleito vereador? Com todo respeito ao Zé das Couves, mas eu acho que a minha representatividade é maior e a população não entende isso. É difícil explicar. É difícil, por mais que eu possa entender o sistema, eu entendo por que foi criado isso, mas para vereador especificamente, eu acho que uma cidade como Guarulhos não funciona tanto, porque cria uma discrepância muito grande, né? De 4.500 para 1.800, poxa, são quase 3.000 votos. Eu acho que a lei atual melhorou, não vai existir mais isso. É mais que o dobro, né? Não vai existir mais isso, né, com a lei atual. Deveria ter essa lei em 2020, mas enfim, então
Mas nada é por nada também, né? Não, o que eu amadureci nesses 4 anos não amadureceria se eu tivesse continuado. Eu acreditaria que continuaria bom, que está tudo certo, que eu não teria que melhorar nada. E isso me deu a oportunidade de melhorar, né? A gente sempre pode melhorar, né? Sempre pode. E, aliás, se você falando dessas questões do que o povo não entende, até o Despolitizando, ele é um programa para a gente falar bastante disso. Sim. Porque, como eu falei para você no começo, esse programa tem mais a ver com as minhas curiosidades, que eu sempre quis saber, do que propriamente uma pauta feita, Sim. né? Por isso que o programa é bem solto e você fala sobre você. Até porque a gente não ensaiou nada para estar aqui. Não, de jeito nenhum, né? O objetivo não é esse. Um bate-bola aqui na hora, isso é muito bom. E eu gosto sempre de deixar uns recadinhos aqui, porque Sim. quem está vendo a gente aqui e se interessa pelo Rafa, e não pelo Igor, mas pelo Rafa, Sim. Mas se interessa por política também, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Então, se entender de política e conversar política não é torcer para futebol. Aliás, uma coisa horrível que está acontecendo no Brasil ultimamente é misturar política com futebol. Aliás, misturar qualquer coisa com futebol dá ruim. Dá ruim. Né? Futebol é futebol e já tem o seu jeito de ser. Mas a política não é futebol. A política está aqui, a gente precisa aprender e entender o que o Rafa passou e passará para poder, na próxima eleição, a gente dizer, vou votar em você ou não vou votar em você. Sim. Não gostei da sua atuação. Exatamente. Né? Ou eu gostei da sua atuação e quero manter você aqui. Mas a gente não pode simplesmente, eu falo para quem está em casa, assim, toma bastante cuidado quando vai falar de alguém, de algum político, entenda quem é. Quem está aqui do meu lado aqui. É um ser humano. Né? Qual que é a história, né? Tem uma história. Os sentimentos envolvidos, né? E aí Verdade. você, depois disso, com essa discrepância que aconteceu, você perdeu e aí você passou, acredito que um dos piores momentos da sua vida. Foram 4 anos com essa doença, convivendo com essa doença, né, que é a depressão. Na verdade, curiosamente, existe um projeto de lei em Guarulhos, que é o projeto de lei de combate, divulgação e prevenção da depressão e suicídio. E esse projeto de lei é meu. Então, é uma bandeira que a gente defende há muito tempo. E passei por isso, né? Porque eu não soube lidar com a perda. É muito difícil você lidar com a perda quando você não espera, quando você não concorda, quando você acredita que foi injustiçado. E eu não tive a maturidade naquele momento de entender, compreender. E, enfim, então foram momentos difíceis, Igor. Eu lutei contra essa doença aí por praticamente 4 anos e chegou um momento que eu não queria mais saber de política, eu queria desistir da política, eu queria ir embora, que eu achava que aquilo não era mais para mim, até que um belo dia eu percebi que existiam milhares de pessoas que esperavam algo de mim, que estavam aguardando um posicionamento meu, que confiavam ainda na minha pessoa, que não soltaram a minha mão. E é por essas pessoas, e eu descobri que não são poucas pessoas, que eu resolvi voltar esse ano. Eu estava desacreditado, mas essas pessoas, e muitas delas eu nem sei aonde moram, não sei quais são suas dores, o que elas passaram, a sua história, mas eu sei que elas torcem ainda por mim e que elas veem na minha pessoa alguém para representá-las. Então, quando eu percebi isso, eu voltei a acreditar na minha capacidade de fazer política e voltei a acreditar que é preciso participar. Não importa se você gosta ou não, como você muito bem falou, política vem de polis, que eram as cidades gregas, e política significa dialogar, viver e falar da cidade. E antigamente, quem não dialogava sobre a cidade, quem não falava sobre a cidade, quem não discutia os problemas na cidade, lá na Grécia Antiga, era tido como ignorante. E eu não quero ser ignorante. Eu não quero que outra pessoa decida o meu futuro. Eu não quero que outra pessoa decida o meu futuro. Claro que não. Eu acho que eu tenho capacidade de construir esse futuro, né? De representar as pessoas que almejam um futuro melhor também. Quando eu percebi isso, Igor, deu aquele estalo lá, que às vezes dá na nossa vida, para reorganizar o rumo e fazer algo que o ser humano pode e deve fazer, que é ressignificar a sua vida e levantar e tentar novamente, né? Sempre. Enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente tem o dom de recomeçar. Né? Então eu estou recomeçando aí a minha caminhada. Eu digo sempre, se vai cair, cai de pé, amigo.
Cai Verdade. de pé, porque se você deitar, vão passar por cima. Vão. Tem que cair de pé. E não vão nem aí, olhar. E isso é bem bacana, o que você falou agora é bem bacana, porque é isso sim. A política faz parte da nossa vida, do dia a dia. A gente precisa entender, mas eu repito sempre, a gente precisa parar com esse negócio de ficar torcendo. Não. Para de torcer para a política, vai lá, aprende quem é, faz seu voto. E se o político que você votou não entregar aquilo que ele disse que ia entregar, vai lá e reclama, a Câmara está lá. Vai lá na Câmara dos Vereadores, manda mensagem, manda isso, manda aquilo. Ah, mas eu não tenho voz. Tem sim. Exerça seu papel de cidadão, que não é só ter direitos, mas é deveres, e um dos deveres é cobrar, né, Igor? Aliás, o maior dever nosso Sim, é cobrar. Mas não é cobrar como um time de futebol de novo, Não. né? É cobrar porque você falou que faria, você não fez. Por que a nossa saúde está ruim? Por que o nosso transporte está ruim? Por que você estava falando? Por que a nossa cidade não tem vias largas? Agora que parte da população de São Paulo está migrando para Guarulhos, como é que vai ser a nossa cidade? Então, o meu papel de Despolitizando é a gente falar sobre a política pública, a política social, né? E aí entender quem é cada um nesse contexto. E de uma forma humana, né? Mas é humanizar você, até porque você está aqui, você viveu e viverá coisas que as pessoas que estão do outro lado, e eu sei porque eu vivi isso, né? Ah, é político. Exatamente. Está lá, está se dando bem, já tem um cargo lá. Como se os políticos viessem de Marte, né? Não, então. Não vem, né? Mas, de certa forma, tem uma classe aí que é culpada disso. Sim, claro. Né? Mas independente disso, não é deles que a gente está falando. A gente está falando de pessoas, seres humanos que têm uma missão e querem cumpri-la. E aí eu te digo o seguinte, muito bom o nosso papo. Muito bom o nosso papo, se deixar a gente vai mais distante, mas tem que ficar um gostinho de quero mais. Mas eu quero saber uma coisa de você. Fale. Você não concorda que o político também é o espelho de quem o elegeu? Em certa parte? Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas eu concordo com você, até porque eu elejo ou eu voto naquele que eu acredito. Então, se não faz, se não entrega, tem duas coisas, né? Você falou uma palavra muito importante que também muitas vezes é usada de forma errada. Sim. É ignorante. Não é pejorativo. Não é pejorativo. É de uma forma de realmente... A ignorância é falta de conhecimento, Isso. né? Não quer dizer... Se você tem falta de conhecimento e elege alguém que também não tem o conhecimento necessário e o preparo necessário para exercer seu cargo, você também é um pouco responsável por isso. Você é muito responsável, porque você tem que estar preparado. Mas a população mais carente, mais isso, ok, aí é o nosso papel enquanto cidadãos. Sim. Eu e você, cidadãos, desculpa, eu e você, a gente difundir mais sobre a questão política. Verdade. Aí tem aqueles ignorantes pela falta de acesso à informação. Mas o pior é aquele que tem informação e vota por troca de qualquer coisa. Verdade. Por exemplo, eu acho que o que mais dói na política é saber que nossa cidade tem bairros que até 70% da população se vende por R$50. E eu acho que 4 anos não vale R$50. É a carência. Isso, então, fragilidade. Exatamente. Mas vai continuar na fragilidade. Isso. Mas é uma bola de neve, um ciclo vicioso. E para você quebrar isso é muito difícil, Igor. Educação. Educação. Só assim, eu não estou fazendo política aqui, que esse não é meu papel, é o seu. Mas eu acredito na educação. Eu também, muito. Até porque eu sou filho de professores, né? Se eu falar que eu não acredito, eu vou apanhar quando eu for lá visitá-los, né? E aí o que eu tento fazer aqui, mentira que eu não tento, o que eu faço aqui é expor a sua vida pessoal para dizer que assim, você não está aqui à toa. Eu não estou falando, nesse momento, fazendo campanha para você, não. Eu estou dizendo que vários já passaram aqui. Sim, eu acompanhei. E o meu intuito sim, você se preparou para estar ali. Muito. Né? E aí você se educou enquanto ser humano para ser político. Num determinado momento você descobriu que você não estava pronto ainda, na dor, né? E não foi na alegria, foi na dor. E aí você está de volta. E aí eu fico satisfeito em vê-lo de volta, porque faz sentido o que eu estou fazendo, tá? Humanizar você. Você não está aqui à toa, você não está nessa posição à toa. Então, sim, a resposta eu concordo com você. O político sentado é o reflexo, né, o espelho daquele que votou nele. E aí eu agradeço a sua presença. Obrigado. Baita papo. E de novo, a gente tem bastante para falar. Quero deixar um gostinho de quero mais para poder voltar. Sei que você vai entrar no momento de campanha e tudo mais. Mas eu também deixo para você
a câmera e o microfone para você passar a sua mensagem para quem te acompanha, para quem te segue, para quem está começando também para quem está começando a conhecer você. Fica à vontade. Sim. Obrigado, Igor. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço você que está acompanhando esse programa. Foi muito bom estar aqui, porque como eu falei lá, se eu passei por tudo isso, se eu venci essas dificuldades, é por você. Você que acompanha o meu trabalho ou está acompanhando agora, se identificou com a minha história e eu posso deixar uma coisa muito clara. Como o Igor falou, política e futebol são coisas diferentes. Eu amo futebol, mas política não pode ser rasa. Quando a gente pensa na política de forma rasa, a gente acaba criando políticos de estimação. E eu nunca quero ser político de estimação de ninguém, Igor. Eu quero que as pessoas me cobrem e quero que as pessoas me admirem pelo que eu entreguei, pelo meu legado. E eu vou dizer uma coisa para você, independente de qualquer coisa, não só da política, mas de qualquer coisa da sua vida, a gente sempre tem um amanhã e se nós estamos vivos aqui, a gente sempre tem a capacidade de recomeçar. Então, estou recomeçando aqui, agradeço a oportunidade mais uma vez, Igor, espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Quem sabe como vereador eleito já. Vamos ver, estou torcendo.